fim de expediente. Mas eu tava pensando aí. Tem uma coisa que me intriga completamente no comportamento humano. Mais do que essa blusa do Mickey que eu ganhei da minha esposa. Eu gosto dela e você. Olha isso. A pessoa sabe o que ela precisa fazer. Ela sabe. Não é falta de informação, não é falta de recurso, não é falta de inteligência. Ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para mudar a vida dela. Para fazer a vida dela ser diferente. E ela não faz. Eu tava pensando nisso hoje enquanto eu atendia. E ela não faz. Eu vejo isso toda semana. A pessoa chega no consultório, descreve com uma precisão cirúrgica o problema dela, aponta a solução com clareza e na semana seguinte, depois a gente passar por toda a estrutura, ela volta exatamente do mesmo jeito. Às vezes por mês ela fica assim, às vezes por anos ela fica assim. E quando eu pergunto o que aconteceu, a resposta mais honesta que eu ouço quando a pessoa realmente baixa a guarda é essa. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu tive medo. Não é eu não sei como fazer. Não é eu não tive tempo para fazer. Medo. Medo. É exatamente sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Porque o medo, ele é mal interpretado pela maioria das pessoas. A gente aprendeu a tratar o medo como um sinal de parada. Como se ele fosse uma placa de trânsito dizendo, não vá por aqui. Retorne, escolha outro caminho. Mas aí, o medo não é isso. O medo é um sinal de que você está na fronteira de algo importante. É o seu sistema nervoso muitas vezes reconhecendo que o que está ali na frente é desconhecido. E o desconhecido para o cérebro, ele é potencialmente perigoso. Mesmo que na prática não seja. Você entende que o problema não é sentir medo? O problema muitas vezes é você interpretar o medo como uma ordem de parada. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que aí na sua empresa, no seu trabalho, você quer pedir aumento. Você sabe que merece. Você tem os argumentos, você tem o histórico, você tem a entrega. Você cumpriu todos os requisitos. Mas toda vez que você vai marcar a reunião com o seu chefe, alguma coisa trava. Você adia. Você acha que o momento não é certo. Você espera mais um projeto, mais uma entrega, mais uma prova. Ou outro. Você quer terminar um relacionamento que já faz muito tempo que você quer terminar e ele não faz sentido. E você sabe disso. A sua cabeça sabe. O seu corpo sabe. Às vezes até outra pessoa sabe. Mas você fica. Você encontra razões para ficar, você negocia com você mesmo. Ou então você tem uma ideia de um negócio que não sai da sua cabeça há 2 anos. Não é 2 semanas, não é 2 dias, é 2 anos. Você já pesquisou, já planejou, já conversou com pessoas, já desenvolveu o plano de negócio, mas o CNPJ nunca é aberto. O site nunca é criado, o primeiro cliente nunca é prospectado. Em todos esses casos, o problema não é a ausência de clareza. É uma presença de um medo que paralisa. E o medo, quando a gente não nomeia, ele vira outra coisa. Ele vira disfarce. Ele vira perfeccionismo. Eu faço quando eu estiver mais preparado. Ele vira procrastinação. Eu faço semana que vem, quando a agenda abrir. Ele vira ceticismo. Isso aqui provavelmente não vai funcionar direito mesmo. Ele vira humildade falsa. Quem sou eu para fazer isso? São máscaras. Sofisticadas, convincentes, socialmente aceitáveis. Mas são máscaras de medo. Você tá entendendo? A gente não vende qualquer coisa menos de medo. Aristóteles costumava dizer que coragem tem a ver com uma ausência de medo. E a virtude de agir corretamente apesar dele. E eu realmente acredito que essa é uma chave para a vida. A pergunta certa não é como eu elimino o medo. A pergunta certa é como eu ajo mesmo com ele. Porque o medo ele não vai embora antes da ação. Ele vai embora durante. Às vezes depois. Mas nunca antes. Quem espera não sentir medo para agir, vai esperar a vida inteira. Tem um mecanismo que eu gosto de explicar para os meus clientes. Eu chamo esse mecanismo de custo da inação. A gente tem o hábito de calcular o risco de agir. Quanto custa tentar? E se der errado? E se eu me machucar? E se eu errar? Esse cálculo é natural, ele é inteligente, inclusive, até um certo ponto. Mas a gente raramente calcula o custo de não agir.
Quanto custa ficar mais um ano nesse emprego que te apaga? Quanto custa ficar mais 2 anos nesse relacionamento que te diminui? Quanto custa carregar por mais tempo uma ideia que você sabe que poderia ser algo, mas nunca vai ser porque você não é? O custo da inação, ele é real. Ele é só mais difícil de ver, porque ele não aparece de uma vez. Ele aparece em doses pequenininhas e homeopáticas todos os dias, na forma de uma vida que vai se tornando progressivamente menor do que ela poderia ser. Então, o que fazer com isso? A primeira coisa é nomear. Não, eu não estou pronto. Eu estou com medo. Não, o momento não é certo. Eu estou com medo. Não, talvez não seja para mim. Eu estou com medo. Nomear o medo não elimina ele, mas ele perde a força quando você para de tratar ele como um argumento racional e começa a vê-lo pelo que ele realmente é, uma resposta emocional a um estímulo desconhecido. Você precisa nomear a sua emoção. Depois que você nomeia, vem a segunda coisa, que é reduzir a escala da ação. O medo cresce na proporção do tamanho da decisão que você está visualizando. Se você ficar pensando na empresa que quer construir daqui a 5 anos, às vezes o medo ele vai te paralisar. Se você pensa no primeiro cliente que precisa prospectar essa semana, o medo diminui. Você entende que não é o objetivo que mudou, é que o passo ficou menor. E o movimento, qualquer movimentação na direção certa, começa a desfazer essa paralisia do que o futuro tem para te entregar na sua cabeça. As dificuldades, as adversidades. E a terceira coisa, que talvez seja a mais importante, é você entender que você não precisa de certeza para agir. A certeza é um luxo que a vida não oferece. Nunca vai ter um momento onde tudo vai estar alinhado, onde todos os riscos vão estar mapeados, onde o sucesso ele está garantido. Esse momento ele não existe. O que existe é o momento onde você decide que o custo de não tentar é maior do que o custo de errar. E quando você chega nesse momento de verdade, não só racionalmente, mas no coração, na respiração, no corpo, na decisão, algo muda. E esse algo não é o medo, é você. A vida acontece. Ela não espera você se sentir corajoso, ela não adia enquanto você se prepara. Ela segue com você agindo ou ficando parado. E a única diferença entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que você poderia ser é o que você decide fazer com medo. Esse medo aí que você já sente. No fundo você sabe o que fazer. A questão é quando você vai de fato decidir fazer. Pensa nisso. Se esse vídeo chegou para você no momento onde você está travado em alguma decisão, me conta nos comentários. O que está te segurando? Às vezes nomear em voz alta ou nos comentários, por escrito, já é o primeiro passo para começar um processo de mudança. Lembra de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sino. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E a gente se vê no nosso próximo episódio da Vida Acontecendo. Até lá.